Sermão do Monte é considerado uma das partes mais importantes e significativas do Novo Testamento. Seu impacto alterou o curso moral da história do mundo. E o sermão começa nos apresentando um perfil completo do verdadeiro discípulo, sob a forma de 8 bem-aventuranças, ou, por assim dizer, 8 características de pessoas bem-aventuradas. Fique conosco, pois é sobre as bem-aventuranças que falaremos agora. Ao ler as bem-aventuranças, observamos que mostram uma perspectiva radicalmente diferente daquela do mundo ao nosso redor. Cada bem-aventurança é seguida por uma razão, indicando que ninguém sairá perdedor por seguir esse modo de vida, independentemente do quanto ele possa parecer pouco promissor a curto prazo. As recompensas estão na esfera da vida espiritual e do relacionamento com Deus, e não na esfera da recompensa material. No Sermão do Monte, Jesus nos fornece 8 características de pessoas bem-aventuradas, que representam para nós as principais graças de um cristão. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século XX, defendia que cada um de nós deveria manifestar conjuntamente todas essas qualidades ao mesmo tempo, ainda que em graus de intensidades diferentes. Por exemplo, ninguém pode ser humilde de espírito sem também chorar. Nesse sentido, ninguém pode chorar sem ter fome e sede de justiça. E ninguém pode ter essa atitude se também não for manso e pacificador. Cada uma dessas características, em certo sentido, requer a presença das demais qualidades. Bem-aventurados são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Os que choram, pois serão consolados. Os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Os puros de coração, pois verão a Deus. Os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A primeira está em Mateus 5, de 1 a 3. Na NVI, leiamos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na Almeida Revista e Atualizada, é utilizada a palavra humildes de espírito, e não pobres. A palavra no original, segundo o dicionário bíblico Strong, é tochos, que com respeito ao espírito significa necessitado em todos os sentidos. É uma característica de pessoas que mais prontamente se entregam ao ensino de Cristo e mostram-se prontas para apropriarem-se do tesouro celeste. John Wesley ensina em seu livro Sermão do Monte que o cristianismo real sempre começa pela pobreza em espírito e então progride na ordem que Jesus empregou aqui, até o homem de Deus se tornar perfeito. Existe uma pobreza de espírito que está muito longe de tornar os homens bem-aventurados.
ela é um pecado e uma covardia enganosa, um medo vil e uma sujeição voluntária aos desejos humanos. Mas a pobreza de espírito a que Jesus se refere é uma disposição graciosa da alma pela qual nós nos esvaziamos de nós mesmos para termos o nosso ser preenchido com Jesus Cristo. De acordo com Matthew Henry, ser pobre de espírito é sermos pobres com satisfação, estando dispostos a nos esvaziar das riquezas do mundo, se Deus ordenar que isto aconteça conosco. Trazer à nossa mente a nossa condição quando esta for humilde. Muitos no mundo são pobres, mas de espírito elevado, pobres e orgulhosos, murmurando e reclamando, culpando o seu destino. Ser pobre de espírito é sermos humildes aos nossos próprios olhos, é pensar com modéstia a respeito de nós mesmos, do que somos e do que temos e do que fazemos. Supõe-se que os que se reuniam em torno de Jesus eram, em sua maioria, os pobres do mundo, havendo entre eles poucos ricos. Dessa circunstância, Jesus fez uma transição das coisas temporais para as espirituais. Bem-aventurados, disse, ou felizes, como é possível traduzir a palavra nesse versículo e nos seguintes. Jesus não disse especificamente que eles eram pobres em relação às circunstâncias exteriores. Alguns ricos estão longe de alcançar a felicidade. Quando Jesus disse os pobres em espírito, ele se referia àqueles que, independentemente das posses materiais, têm essa disposição no coração. Sem essa qualidade, não há felicidade real e substancial neste mundo ou no mundo por vir. Ser pobre de espírito é sermos como crianças, na opinião que temos a nosso respeito, considerando-nos às vezes como frágeis e até insignificantes. Um bom exemplo que temos é Paulo, que era rico espiritualmente, abundante em dons e graças, e ainda assim se reconhecia como pobre de espírito, menor que o menor dos santos, e não tinha nada que viesse de sua própria iniciativa. Ser pobre de espírito é olhar com o santo desprezo para nós mesmos, valorizar os outros e nos desvalorizar em comparação com eles. Ser pobre de espírito é estar disposto a se tornar inferior, pobre e pequeno, para fazer o bem. É reconhecer que Deus é grande e que nós somos pequenos, que Ele é santo e nós somos pecadores, que Ele é tudo e nós não somos nada, menos do que nada, piores do que nada, e é nos humilharmos diante dEle e sobre a sua mão poderosa. Aquele que é pobre em espírito não depende de suas posses materiais, não consegue dizer, sou rico e abastado em bens, de nada careço. O pobre em espírito sabe que é desprezível, pobre, miserável, cego e nu. Tem convicção que é de fato espiritualmente pobre. A pobreza de espírito, portanto, é um justo senso de pecado interior e exterior. É o reconhecimento da nossa verdadeira culpa e impotência. Alguns pervertem isso num orgulho do próprio pecado, mas a expressão de Jesus é de natureza inteiramente diferente. Ele nos ensina sobre a nossa carência total, o nosso pecado desnudo e a nossa culpa e a miséria desesperadora. Deles é o reino dos céus. Assim se compõe o reino da graça. Somente eles estão qualificados para serem membros da Igreja de Cristo, que é chamada de congregação dos aflitos, ou dos pobres, humildes de espírito. O reino
da glória está preparado para eles. Aqui termino o estudo sobre a primeira característica de pessoas bem-aventuradas desta série, em que abordaremos as 8 bem-aventuranças. Continue conosco e assista aos outros 7 vídeos desta série. Não se esqueça de agora mesmo curtir o vídeo, compartilhar e marcar o sininho, para não perder os próximos vídeos. Que a graça, o amor e as consolações de Deus sejam com todos aqueles que nos acompanham e querem, cada dia mais, conhecer Jesus.